Opa! Doutor Zé da Mota, você tem que solicitar para participação aí. Aguardar. Isso. Opa! Alô, boa noite, Beleza? Denison. Tá me ouvindo aí? Eu tô ouvindo bem, você tá me escutando aí também? Perfeito. Também estou te ouvindo bem. Bom, primeiramente é uma honra, né, estar aqui fazendo essa live contigo. Você que é uma referência aí na cidade, né, com especialidade aí de ombro e cotovelo. Então, para mim é um prazer inenarrável, né, você ter aceitado aí esse convite para falar um pouquinho sobre o ombro e passar suas experiências aí para ajudar as pessoas, né, a comunidade em geral e também a comunidade científica que segue a gente aí. Então, apresentando aí, né, o Dr. Zé da Mota Neto, ele é médico, né, ele possui MBA em Gestão Empresarial pela a FGV, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, preceptor da residência médica de ortopedia HU-FJF, então ele coordena ali os alunos, né, residentes da, do HU-FJF, ele é cirurgião de ombro e cotovelo pela Santa Casa de São Paulo, com mais de 14 anos de experiência, membro da Comissão de Infecção Musculoesquelética da SBOT e CXO do grupo Cicatrimed O2 Hiperbaric. Então você vê que é um profissional altamente gabaritado, né, especialista em ombro e cotovelo aí na cidade de Juiz de Fora. Então, gostaria de te agradecer mais uma vez pelo convite e que você comentasse um pouquinho aí, né, principalmente sobre a sua equipe aí, você e o Adriano Mendes Júnior, como é que funciona essa interação entre vocês aí, e já explicar também um pouquinho depois sobre a definição sobre o complexo do ombro. Então, ô Denison, não sei se está dando para escutar aí direitinho, tá, né? Então, eu que gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, né? É uma honra. É, vamos dizer assim que para mim é sempre um prazer falar sobre ombro e cotovelo, falar sobre medicina hiperbárica. Então, ainda mais um bate-papo com um cara tão top igual é você. Para mim está sendo uma honra participar disso daqui. Bom, o grupo de cirurgia do ombro e cotovelo, né, conforme você pediu para eu posicionar, quando eu voltei para Juiz de Fora, que eu morava em São Paulo, e aí eu regressei para Juiz de Fora para montar o serviço de medicina hiperbárica do Monte Sinai, e também acabei entrando no hospital universitário e acabei me instalando também como cirurgião de ombro e cotovelo na cidade. E aí foi quando o Adriano, ele morava em Goiás, e aí ele veio me visitar, operou, e aí eu falei, cara, eu queria montar um grupo aqui, interdisciplinar, de tratamento de patologias do ombro e cotovelo e atletas, né? E aí eu convidei para vir para Juiz de Fora, e ele acabou aceitando, e aí um ano depois que eu estava aqui, ele veio para Juiz de Fora, e aí a gente, junto com o pessoal do Espaço Marinês, com a Karine e com a Marinês, a gente acabou começando as atividades do grupo de ombro, né? Então hoje nós somos 4 cirurgiões de ombro, basicamente eu, o Adriano, o Leandro Furtado de Simone e o Carlos Alberto Mariosa. E temos uma infinidade de fisioterapeutas, dentre eles você, que fazem contribuições com a gente, né? Transmitem esse conhecimento todos que vocês têm aí, e a intenção do grupo é oferecer e ofertar excelência no tratamento das doenças do ombro e cotovelo, né? E aí esse grupo de fisioterapeutas que fazem parte desse grupo de estudos, vamos dizer assim, tentando sempre trazer o melhor conhecimento científico, né? A gente acabou juntando profissionais da área de educação física, alguns fisioterapeutas, e nós 4, enquanto cirurgiões, nós acabamos ficando só nós em relação a esse grupo, né? Em relação às doenças do ombro e cotovelo, né, uma das coisas que me fez lá atrás escolher, quando eu fazia residência em ortopedia, escolher fazer especialização em ombro e cotovelo,
foi o fato, até mercadológico, vamos dizer assim, de que em torno de 20% das pessoas vão ter algum problema em ombro ou cotovelo no decorrer da vida, né? Então, independente se a causa desse problema ele é uma causa que a gente chama extrínseca, né? Que é quando, por exemplo, um atleta de alto rendimento que, por exemplo, pratica natação, pratica beisebol, pratica algum esporte de arremesso, esse atleta, ele pelo gesto esportivo dele, ele acaba lesionando algum tendão do ombro ou alguma estrutura do ombro que estabiliza o ombro, né? Não estou Independente. ouvindo, deu um problema aqui, eu vou colocar um fone, só um momento. Intercorrências das lives. Obrigado aí, pessoal que está assistindo. Doutor Mariosa na área. Desculpa aí. Pessoal do pé e do tornozelo também. Fabi, Weber. Isabela. Acabou de entrar. Deu um problema aqui no áudio. Você está me ouvindo bem? Tô. Vou ter que colocar o fone aqui porque não deu certo. Tá escutando bem? Isso, um pouquinho. Pode falar agora. Tá escutando? Perfeito. Agora ficou ótimo. Desculpa, não, tá? Não, beleza. Me ligaram aqui no meio da live. Coloca o não perturbe, velho, que aí não liga. Tá, jóia. Desculpa aí. Aí, ô Denis, conforme eu estava falando, né, a gente acaba tendo basicamente duas causas maiores aí de causa de dor no ombro, né, que seriam as causas extrínsecas, né, que estão relacionadas mais a gesto esportivo. Inclusive, na terça-feira, dia 9, o Adriano vai fazer um webinar para a gente sobre causas de dor em ombro de atleta, né, então essas causas extrínsecas estão muito relacionadas a isso. E temos as causas intrínsecas, né, que são as causas relacionadas ao próprio DNA da pessoa, vamos dizer assim, né? Então, a origem genética que leva a um desgaste do tendão de maneira mais degenerativa, que são as lesões do tendão, as lesões do famoso manguito rotador atraumáticas, né, que não tem relação com algum gesto ou atividade esportiva. Esse tipo de lesão, ele geralmente tem uma abordagem completamente diferente da lesão traumática e eles compõem a grande maioria, vamos dizer assim, uns 80% do volume de atendimento no consultório de um cirurgião de ombro. E desses, as causas atraumáticas, que são essas relacionadas ao... vamos dizer assim, a genética da pessoa, né, uma coisa que a pessoa traz com ela não está relacionada igual antigamente o pessoal falava, é Ler, é Dort, é porque eu digito muito que deu, né? Então essa teoria de impacto, que tem um ossinho que bica no tendão e que rompe o tendão, essa teoria é de 1970, quando o Bigliani e o Charles Neer, lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma associação e eles começaram a fazer estudos observacionais onde é que eles viam que a pessoa que tinha dor no ombro, geralmente ela tinha uma associação com um acrômio pontudinho, né, que é aquele osso que o pessoal fala. Só que, na verdade, a causa, depois a gente foi fazendo vários estudos de maior nível de evidência e foi observando que, na verdade, isso não é a causa da ruptura do tendão ou da tendinite. Na verdade, é uma causa intrínseca que tem a ver com a genética da pessoa, que ela produz alguns tipos de proteínas durante a fase inflamatória e essas proteínas elas são agressivas para o colágeno do tendão e acabam rompendo o tendão. Então, hoje é a teoria mais pertinente para justificar as dores e rupturas de manguito rotador do ombro, são essas. É muito comum a gente pegar no consultório, às vezes o paciente que passa num ortopedista geral, ou às vezes que passa num fisioterapeuta que às vezes não tem tanta familiaridade com o tratamento das lesões musculares, né? Às vezes ele é um fisioterapeuta que mexe mais com parte respiratória, né? Ou até vem encaminhado por um educador físico que às vezes não tem esse conhecimento e aí às vezes o paciente chega já com uma crença muito bem estabelecida de que foi o biquinho do osso que furou o tendão dele.
E aí você tem que Exatamente. desconstruir isso tudo na cabecinha dele, explicar, mostrar, mostrar na maquete, explicar para ele, desenhar muitas das vezes, para poder ele entender que o problema ele é igualzinho um paciente que tem pressão alta. Por exemplo, você nasce com a genética com a pressão alta. Quando que ela vai manifestar? Depende de algum fator ambiental. Então, se você come muito sal, a pressão aumenta. Se você engorda demais, a pressão aumenta. Mas não é porque você engordou que a pressão aumentou. Você já tinha uma carga genética, e aí quando você engordou, você acabou atribuindo o fator ambiental que levou ao aparecimento da pressão alta, né? Então, o que que acontece? Eu estou fazendo todo esse floreado para chegar desmistificar uma coisa diagnóstica que pode acontecer, né? Muitas das vezes esse paciente já chega com uma crença pré-estabelecida que isso tem relação, e às vezes ele chega para você querendo ser operado, e a grande maioria das vezes ele não tem que ser operado. Às vezes ele passou em algum outro colega que indicou, um ortopedista geral, ou às vezes o próprio fisioterapeuta pode ter sugerido, ou o parente do lado falou, eu tive uma dor igual e meu ombro doeu, eu Exato. operei. E só que tem que a dor no ombro ele é um sintoma. Dor no ombro é um sintoma. A causa da dor no ombro é totalmente diferente. E aí vem uma diferenciação interessante que a própria professora Ana Maria Siriani, lá da USP de Ribeirão, que participou com a gente em uma live para trás, ela coloca que o médico dá diagnóstico patoanatômico e o fisioterapeuta dá diagnóstico cinésio funcional. E aí eu até na live Exato. discordei um pouco com ela, porque eu falei assim, Ana, a gente tem que parar de conversar assim. Algumas causas estão relacionadas à anatomia, e aí nesse sentido, às vezes, a gente precisa ter uma intervenção nesse paciente. Mas a grande maioria dos diagnósticos que o médico dá assim, rompeu o tendão do supraespinal. Na verdade, ele é um diagnóstico cinésio funcional e o médico também tem que entender esse processo. Senão, ele não vai encaminhar de maneira adequada esse paciente para o fisioterapeuta, que realmente o fisioterapeuta é quem vai resolver o problema desse paciente. Então, acaba que o papel do médico nesse contexto é, além de confirmar o diagnóstico, ele orientar esse paciente e explicar para esse paciente da importância da fisioterapia no resultado final daquela patologia dele, né? Então explicar que é uma doença que ele não vai se livrar dela porque ela é genética, que o que ele pode fazer é evitar as causas que podem piorar ou agravar aquele quadro e assim sucessivamente, né? Exato. Eu ia até deixar esse comentário que eu vou fazer agora, mais para o final, mas já aproveitando, né, o bate-papo aí, você comentou um pouquinho sobre essa parte genética, né, da pessoa às vezes já ter até uma crença de que aquela pontinha ali do acromo ganchoso, né, antigamente usava muito esse termo aí, poderia estar causando aquela ruptura ali do supraespinhoso, por exemplo. Só que a gente, quando vai estudar aí, né, não exatamente na fisioterapia, mas quando a gente começou a estudar aí a osteopatia, a nova medicina germânica, que foi um método que foi criado aí pelo Dr. Heike Girdhammer, né? A gente consegue entender que essa parte genética, ela tem uma certa influência, que ela é muito estudada aí, principalmente pelo Bruce Lipton, né? A epigenética, que Uhum. seria a expressão do gene ali, na parte ambiental que você comentou muito bem, né? Teve até eu estava assistindo aqui, não tem nada a ver exatamente com isso, mas eu assistindo um programa no Animal Planet, onde mostrou que os animais de Bornéu, numa ilha pequena, eles se tornaram pigmeus. Então eles tiveram que se adaptar àquele meio ambiente para sobreviver, mostrando que o ambiente influencia diretamente no nosso corpo. E o ambiente vai estar associado a tudo que você ingere, que você assiste na TV, que você faz atividade física, enfim. Tudo isso é o ambiente. Só que a gente vê na clínica, né, falando mais como experiência, como profissional da área da saúde, a gente vê que muitos pacientes, né, tirando aí os traumas, como você citou muito bem, e tem uma dor, uma disfunção na região do ombro, ele está muito associado com a parte bioemocional, que nós chamamos aí de sintomas, né, percepções biológicas das situações que ocorrem na vida. E muitas vezes esses pacientes que têm disfunções na articulação do ombro está associado a uma autodesvalorização, a um sentimento de impotência, mas associado àquela função daquele ombro. No caso do ombro, que o Dr. Hammer estudou muito, a filogenética e a embriologia, ele conseguiu mostrar que o ombro ele é derivado do mesoderma, e esse mesoderma, que seria como se fosse a clara do ovo, imaginando de uma forma bem lúdica aqui,
ele estaria associado a um sentimento de impotência e desvalorização relacionado a um movimento específico. No caso do ombro é sustentar, carregar, apoiar, é o que a articulação serve de função. Então se eu tenho, por exemplo, uma lesão no bíceps, já seria uma noção de trazer alguma coisa para perto, de segurar. No subescapular, que é o músculo que faz a rotação interna do ombro, seria de reter alguma coisa. E nem sempre é reter relacionado ao esporte, ou segurar alguma coisa relacionada ao esporte, ou a um trauma. Muitas vezes é alguma situação que eu estou passando e estou com dificuldade em carregar, em aguentar, em sustentar, que seria, por exemplo, um supraespinhoso. Então a gente começa a ver a função daquele músculo e começa a associar isso. Só que quando a gente fala dessa forma, as pessoas entendem como se fossem questões psicológicas. E muitas vezes a psicologia é confundida com a biologia, porque o psicológico é quando normalmente você faz vários exames, não diagnostica nada relacionado àquela dor, e você fala, ó, isso é psicossomático. E a gente não interpreta dessa forma. A gente entende que uma questão biológica, uma percepção, né, um sentir biológico de acordo com alguma situação que você vive, ele pode chegar a gerar uma artrose no seu corpo. Ele pode chegar a gerar uma tendinose, ele pode chegar a gerar uma fibrose muscular, uma ruptura. E existem etapas onde eu vou passar por essas etapas e vou ter esse tipo de sintoma, né? Então, muitas vezes, quando eu vivo essa ativação, né, do mesoderma, que seria esse tecido do ombro, quando eu sinto... Eu até comentei com você, acho que em 2018, que eu dei uma palestra aí no grupo, né? Eu comentei que a gente faz uma divisão, o Dr. Hammer viu que existe uma lateralidade cerebral relacionada aos hormônios testosterona e estrógeno, e essa lateralidade, onde as pessoas destras, que a maioria são... Alguns autores falam 60-40, outros falam 80-20, eu vejo muito mais como 80-20, clinicamente, onde a maioria das pessoas são destras, e para uma pessoa que é destra, o ombro direito dessa pessoa vai estar associado ao lado da parceria, que seria pai e parceiros. E o lado esquerdo seria a relação materno-filial, que seria o ninho, que seria a mãe e filhos. Então, muitas vezes, quando eu sinto dor no ombro esquerdo, vai estar associado a alguma coisa, a minha mãe ou filhos. O lado direito seria o meu pai, o primeiro parceiro, e os parceiros, um sócio, alguma coisa relacionada ao seu trabalho, sempre do lado direito. Isso quando não tem um trauma, correto? Então, se eu estava praticando atividade física e sofri um trauma, um acidente de carro, isso não entra na biologia. Quando eu tenho, então, uma dor que não tem uma explicação, que seria o que você citou muito bem da parte genética, nós entendemos essa dor como essa lateralidade biológica, onde temos uma fase. O que seria isso? Vou tentar mostrar aqui, não sei se vai dar para ver aí. Dá para ver o gráfico aqui? Tá dando para ver. Perfeito. Então, nesse gráfico aqui, ó, eu teria aqui a simpaticotonia, que é o momento do estresse, onde eu estou mais acelerado, correto? Vou ter liberação de vários hormônios do estresse, o eixo hipotalâmico adrenal hipofisário, por exemplo. Depois eu entro na vagotonia e relaxo para eu dormir, por exemplo. No entanto, quando eu vivo um conflito, uma coisa inesperada na minha vida, por exemplo, não estou conseguindo cuidar da minha mãe, estou me sentindo sobrecarregado, e aí eu ativo o ombro, que é a articulação que segura, que cuida, que carrega, certo? Que são os membros superiores. Eu entro na fase ativa. Nessa fase ativa, eu vou ter uma osteólise, eu vou ter os diagnósticos, né, de osteopenia, osteoporose, eu vou ter atrofia muscular, se eu viver isso muito tempo. Mas eu não vou ter dor nessa fase, muito difícil eu apresentar dor. No entanto, se eu continuo esse processo, eu estou então no curso do conflito, eu estou vivendo essa impotência, essa autodesvalorização e não conseguir cuidar da minha mãe, por exemplo. E não conseguir ajudar a minha mãe, segurar a minha mãe. Quando eu resolvo isso, ou seja, eu estou conseguindo resolver com os meus irmãos, criei uma rotina e agora eu consigo cuidar da minha mãe. Quando esse peso, né, é resolvido, esse fardo é resolvido, ou eu consigo cuidar da minha mãe, eu quebro o conflito, eu resolvo ele. Eu entro então na vagotonia, que é a fase exudativa. Nessa fase exudativa a gente vai ter tudo de ruim aqui. Rubor, calor, edema, tudo de ruim nessa fase. A fase inflamatória, né? Que ela vai perdurar aí, o que a medicina estuda também, que é em torno de 21 a 28 dias, quando você consegue ter reparação desse tecido. E nessa fase, é a fase mais crítica, onde a influência do medicamento ajuda muito, o médico ajuda muito, porque com o edema eu vou apresentar lacidão dos tecidos. Então eu posso ter rupturas nessa etapa. E todas essas etapas, ela tem um propósito, que eu vou explicar numa analogia quando a gente vai na academia, que vai ficar mais fácil ainda de compreender isso.
E aí, se eu continuo, então, nessa fase inflamatória, depois eu tenho uma crise, que é como se eu estivesse acelerando de novo para expulsar o líquido, né, o excesso de líquido ali no músculo, no tendão, no ligamento, etc. Depois eu desacelero de novo, entro na cicatrização e volto à normotonia. Nessa cicatrização, no osso é muito clássico. A gente faz um calo ósseo. No tendão, a gente faz uma tendinose. No músculo, a gente faz uma fibrose. E às vezes a gente precisa de técnicas manuais ou de um procedimento cirúrgico para reparar essa parte também, né? Então, essa analogia, todos esses sintomas de impotência, nesse exemplo que eu dei da mãe, não quer dizer que sempre vai ser a mãe, tá? Quando eu vivo, então, essa impotência em carregar, eu vou ativar essa parte do ombro, dos ombros, de um modo geral. Imagina que você está numa academia e você está pegando um peso no ombro, fazendo um exercício de flexão de ombro, por exemplo. E quando você está fazendo essa flexão de ombro, chega um certo momento, se você estiver fazendo um treinamento adequado, você vai fadigar seu músculo, vai começar a tremer. O que seria isso? Seria uma impotência em pegar aquele peso. Você não está tendo mais força, não está tendo mais resistência ou potência para carregar aquele peso. Nesse exemplo, é carregar o peso na academia. Mas o peso pode ser estar cuidando da sua mãe e seus irmãos não estão te ajudando. E você está sendo sobrecarregado. Nesse exemplo, você vai ativar o lado esquerdo se você for destro. Tá? Isso existe alguns outros testes para a gente falar com certeza que a pessoa é destra ou canhota de hemisfério cerebral. Mas, de um modo geral, ele coincide com você ser destro ou canhoto mesmo. Tá? Então, nesse exemplo, para que eu sinto isso? Então, a dor, né, como eu expliquei, ela começa numa fase de vagotonia, numa fase onde eu estou começando a reparar os tecidos. Mas isso não ocorre aleatoriamente. Do mesmo jeito que um processo biológico, depois de uma fratura, é fazer um calo ósseo, que é para fortalecer a região, para que você não tenha mais fraturas naquela região, o mesmo propósito biológico é ativado quando você vive uma impotência, nesse caso que eu citei, para você fortalecer o seu ombro, gerar um espessamento do tendão, por exemplo, uma tendinopatia, uma tendinose, para que na próxima vez que você viver esse sentimento de impotência, de autodesvalorização, você vai estar forte e vai conseguir cuidar da sua mãe, resolver aquele confronto que você tinha com seus irmãos, por exemplo. Então essa é só uma forma diferente de analisar e incorporar as duas medicinas, que quando elas andam juntas, o resultado é fantástico, né? Então quando você vê muitos pacientes, quando entram nessa fase de inflamação, eles precisam, por exemplo, de uma maior oxigenação no tecido para reparar. É onde entra, por exemplo, né, a oxigenoterapia hiperbárica. Explica para a gente um pouquinho sobre isso também, professor. Bom, assim, só falando um pouquinho antes do que você falou aí, né, o Charles Darwin já fala há muito tempo, né, sobre a teoria evolutiva e exatamente a capacidade do ambiente influenciar, né, em como o ser humano ou qualquer mamífero pode se adaptar a situações adversas, né? Uma prova dessas agora que a gente está tendo é o próprio Covid, né? Como que a gente conseguiu se adaptar de maneira... por exemplo, a gente está aqui hoje, a gente não consegue fazer uma reunião científica ou um bate-papo mais de maneira presencial e a gente está aqui hoje de maneira virtual fazendo um bate-papo. Ontem a gente teve uma live, um webinar e assim por diante, né? Então, acho que essa é uma capacidade que o ser humano tem absurda de adaptar e é uma das coisas que nos faz evoluir cada vez mais, né? Bom, a oxigenoterapia hiperbárica, cara, eu vou só dar uma palhinha porque é muito complexo, né? Mas a oxigenoterapia hiperbárica é uma metodologia onde é que a gente faz uma oferta de oxigênio a 100% e a gente, para poder fazer essa oferta de 100%, aumentar em 20 vezes dentro da corrente sanguínea a quantidade de oxigênio, que é como se fosse um combustível para a nossa célula, né? Dentro da célula que o oxigênio vai fazer a respiração celular através da mitocôndria e é que ele vai fazer todo o funcionamento celular e quando um funcionamento celular dá certo, o tecido dá certo e sucessivamente o ser humano dá certo, né? Os órgãos, sistemas e etc. Então a hiperbárica ela entra quando a gente tem algum déficit de combustível, vamos dizer assim, uma situação de isquemia, que falta chegar o sangue ali para levar o oxigênio através da hemoglobina, da hemácia. Então a hiperbárica, a gente coloca esse paciente dentro de câmaras que podem ser de muitos pacientes ou de um único paciente
e a gente aumenta a pressão atmosférica, né, como se fosse um mergulho, e aí essa condição de pressão aumentada, as leis físicas explicam que cada atmosfera de pressão que eu aumento, ou que na verdade eu abaixo em relação ao nível do mar, eu vou aumentando progressivamente a quantidade de oferta de oxigênio. Então, quando a gente chega, por exemplo, próximo de 3 atmosferas de pressão, a gente consegue ofertar em torno de 20 vezes mais a quantidade de oxigênio que se a gente tivesse em nível do mar normal. Então, com esse tipo de oferta, a gente consegue fazer uma mediação dentro da célula de todas as reações que acontecem, e aí a gente aumenta a mobilidade da célula, a capacidade de, por exemplo, destruir micro-organismos invasivos, a gente consegue aumentar a capacidade de replicação das células, a capacidade de síntese de proteína das células, inclusive do colágeno. É óbvio que a gente está aqui falando sobre mecanismo, não são coisas totalmente comprovadas, né? Falta tempo de quanto teve a descoberta. Eu imagino que dentro de várias áreas da fisioterapia é a mesma coisa, dentro da própria cirurgia do ombro é assim também. Então a gente descobre, vê que tem plausibilidade, que aquilo ali pode funcionar, e aí se disparam estudos, e aí com o tempo a gente vai descobrindo, ó, isso realmente funciona assim e tal. A gente tem a comprovação científica disso, né? Então, eu acho que a hiperbárica ela funciona dessa maneira. E hoje eu tenho uma crença de que ela vai poder ajudar em inúmeras coisas. Talvez, quem sabe, por exemplo, uma ruptura de manguito no futuro. Hoje a gente ainda não tem a comprovação disso, mas eu, como defendo a metodologia, sou um defensor dessa bandeira. Igual você falou, hoje eu sou presidente dessa sociedade no Brasil. Todas as pessoas no mundo que utilizam essa ferramenta de tratamento, eles acreditam muito. Por exemplo, hoje mesmo eu estava estudando alguns trabalhos do professor Yagishita, que é o médico do Comitê Olímpico Japonês, né? Quando o Japão teve no Brasil na Copa e também na Olimpíada, ele pediu para que se separassem centros hiperbáricos para ele fazer o recovery de atleta nessas... assim, ele tinha alguns critérios que falavam, esse atleta desgastou demais, teve muita lesão celular e tal, então, inclusive, ele vai fazer a terapia hiperbárica para poder fazer um recovery. Então, eles lá têm uma evolução muito grande em relação a isso, na França também eles utilizam. No Brasil, infelizmente, o CRM, ele não ainda autoriza o tratamento desse tipo de recovery, assim, sem uma doença, ele não autoriza a gente fazer o recovery, por exemplo, com o uso dessa tecnologia, né? Então isso limita um pouco, teria que ser a título de pesquisa, ou se a pessoa quiser pagar particular, porque é uma terapia que, vamos dizer assim, é uma terapia que o convênio hoje paga, que tem acesso de maneira, entre aspas, gratuita, né? Então, hoje a gente tem um pouco de limitação por conta das leis técnicas do próprio CRM, né? Ele limita um pouco algumas ações, como o próprio plasma rico em plaquetas, célula-tronco. A gente não tem essa facilidade de utilização e a gente, às vezes, lê vários trabalhos muito legais que a gente olha e fala assim, pô, os caras estão usando isso lá fora e tal, quando que isso vai chegar no Brasil? E, como a gente sabe, o cenário brasileiro ele é um cenário político e econômico muito complexo, né? O governo ele age muito diretamente sobre tudo e ele não deixa de agir também sobre liberação de tecnologias, liberação de tratamentos e assim por diante, né? Denison, excelente. Alguém perguntou aí, acho que a Day Oliveira, sobre contraindicações. Isso, então. Existe? Então, as contraindicações elas são poucas, né? Porque a gente oferta um tratamento que é um elemento químico, é oxigênio, né? E as contraindicações, basicamente, elas são relacionadas quem tem o que a gente chama pneumotórax não tratado, que é quando, por exemplo, você tem um trauma, quebra uma costela, às vezes a costela perfura o pulmão e aí entra ar, o vulgo ar na pleura, né? E aí o tratamento disso é a drenagem com tubo, etc. Então, é um procedimento médico. Se não for feito isso, o paciente às vezes pode até ter um desfecho desfavorável. Mas, se tem ar naquele lugar e a hiperbárica ela é responsável por pressurizar e aumentar as pressões, onde que tem um gás, né, esse é o motivo pelo qual a gente consegue dissolver o oxigênio aí no sangue e levar até os tecidos,
Então, na hora que você faz esse aumento de pressão, se você tiver uma patologia dessa, por exemplo, aí você pode agravar essa patologia, né? Uma outra contraindicação são alguns tipos de drogas que usam em quimioterapia para tratamento de câncer e algum tipo de tumor, né? Essas drogas, ela tem uma lista pequena, mas essas drogas realmente têm uma interação com esse tipo de terapia, e aí quem responde por isso é o médico hiperbarista, que é o especializado na área, para poder saber se realmente aquele tipo de quimioterápico pode ou não interferir com a terapia, né? E fora isso, se o paciente teve alguma cirurgia ou algum tipo de problema otorrinolaringológico, por exemplo, problema de ouvido. Eu já operei meu ouvido, tive que reconstruir o tímpano, tive que fazer uma prótese de ossinhos do ouvido. Isso daí também pode ser afetado basicamente pela terapia, né? Porque quando a gente está dentro da máquina, a gente tem que equalizar e fazer manobras como a gente estivesse indo para Petrópolis, por exemplo, quando a gente está na serra, dá aquele aumento de pressão no ouvido, né? E esse aumento de pressão no ouvido, geralmente, ou a gente abre a boca, ou a gente põe o dedo no nariz e aperta, ou a gente mastiga um chiclete, para poder, o que a gente chama equalizar, né? A membrana timpânica, com o aumento da pressão, ela empurra para um lado, e aí, se eu não equalizar para poder voltar ela para o lugar, se eu for só fazendo pressão, aí eu posso romper essa membrana ou ter alguma intercorrência. Exato. Então, tirando essas contraindicações, as demais elas são raras de ter problema. Essas aí são as principais, né? Exatamente. E você comentou aí sobre a própria fisioterapia anteriormente, né? E assim, até havia separado alguns artigos aqui para a gente comentar, mas eu acho que a gente nem vai ter tanto tempo pelo volume de coisas que eu gostaria de falar. Mas assim, só tem um artigo aqui que é uma revisão sistemática e meta-análise mostrando que Steu e colaboradores em 2017 mostraram, né, a efetividade do tratamento junto com o tratamento medicamentoso para síndromes da região do ombro, né? Então existem inúmeros artigos aí onde a revisão sistemática e meta-análise é o maior nível de evidência científica, né? Onde ele pega ali os melhores ensaios clínicos randomizados com alguns critérios e fazem essa análise, uma análise estatística de novo desses ensaios clínicos que tem uma certa qualidade, né? Só que na própria fisioterapia, na osteopatia de um modo geral, os trabalhos eles são de níveis moderados, eles não têm assim um alto nível de qualidade, os ensaios clínicos, para a gente ter uma afirmação e falar assim, faça isso no ombro que vai ter uma efetividade, né? E aí, aproveitando esse gancho aí para aprofundar um pouco mais nesse método, né, na fisioterapia, no tratamento conservador, na terapia manual, eu gostaria de citar o que eu trabalho, que é a osteopatia, né? Então, a osteopatia, antes da gente entender o que é, muitas pessoas confundem a osteopatia com a quiropraxia, que são técnicas de manipulação, né? Muitas pessoas acham que é você instalar o corpo e não tem nada a ver. Tanto que o Dr. Andrew Taylor Still, que é o criador da osteopatia, né, lá na década em 1850, mais ou menos, né, o seu pai, que era médico e era agricultor, ele teve um problema, né, na sua plantação e teve que parar de ser agricultor e se dedicou à vida a ser médico. Além disso, ele era pastor também. E ele viveu viajando. E em um certo momento, ele se mudou para o Kansas, né, e teve que ficar numa tribo indígena. E alguns autores citam que o Dr. Still, que é o criador da osteopatia, começou a observar que alguns índios faziam alguns procedimentos mecânicos, entre eles, assim, faziam algumas manobras. E ele começou a observar aquilo ali. Uma outra grande teoria, né, e aí já está no museu do Dr. Still, ele mostra que nessa mesma cidade, em Kansas, havia um trem, né, uma ferrovia ali perto, e passavam pessoas que traziam alimentos. Né, e essas pessoas vinham em cima do trem segurando esses alimentos. Quando chegavam nessa região, eles estavam todos quebrados, né, estrupiados, vamos dizer assim. E o pai dele, como era pastor e médico, era referência na cidade. E as pessoas procuravam ele, né, o pai do Dr. Still, para fazer algum tipo de procedimento. E ele falava assim, olha, eu não mexo com isso, mas meu filho faz umas técnicas aí e tal. E foi indicando, né, pro Dr. Still, e o Dr. Still falou assim, olha, eu não tenho nenhuma comprovação, mas eu faço umas técnicas no pescoço aqui na cervical e normalmente tem uma certa melhora.
ele não conta os sucessos e os insucessos, mas tudo começou aí para ele começar a construir, né, a osteopatia, onde ele depois desenvolveu, né, a faculdade de osteopatia, onde na Europa existe a formação, existe o osteopata, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o médico osteopata. E por que o médico? Porque exatamente primeira pessoa que recebeu o diploma na mão do Dr. Steele foi o William Smith, que era um médico, né? Onde ele entrou com o estudo anatômico e complementou, né, a osteopatia com a medicina. Então, o primeiro aluno a receber o diploma de osteopata pelo Dr. Steele foi o próprio William Smith, que era um médico, né? Então, a gente vê que essa questão da osteopatia, quando a gente fala muito isso, a gente tem alguns princípios, né? Um dos princípios é o princípio da autocura, onde o seu corpo sempre está procurando o equilíbrio. E muitas vezes, né, um outro princípio, que é o princípio da estrutura governa a função, que a gente fala, né? Que a gente diz que quando existe um desequilíbrio, meu corpo está tentando buscar equilíbrio, mas quando existe esse desequilíbrio, isso que vai transformar em sintoma. Quando alguma região, por exemplo, não está movimentando e acaba sobrecarregando uma outra região. Então a gente sempre tenta trabalhar regiões que não estão funcionando de uma maneira adequada, tentar como se fosse alinhar as pessoas para diminuir aquelas pressões. E a gente não trabalha só no músculo, só no ligamento, só no osso. A gente mexe em vísceras, a gente mexe nos ossos do crânio, nas suturas, nas membranas, a gente mexe na alteração postural, a gente mexe na parte biológica, que é a parte emocional. E no Brasil, o único profissional que é apto a estudar a osteopatia, né, a ter esse diploma de osteopata, é o fisioterapeuta. Então, mas existe essas diferenças, né, entre os países aí, onde alguns têm a formação em osteopatia. No Brasil, o fisioterapeuta tem que fazer uma formação de 5 anos para ter o diploma de osteopata, né? E nos Estados Unidos existe o médico osteopata. Então, um outro princípio, né, da osteopatia, que é o princípio da unidade do corpo, mostrando que o nosso corpo ele tem uma ligação entre órgãos, artérias, ligamentos, nervos. Não é uma coisa, eu sinto uma dor no ombro. Para eu avaliar o ombro, automaticamente eu tenho que ver todas as estruturas que passam ali no ombro. Como, por exemplo, o plexo braquial, que vem de C5 até T1. Então, esse plexo braquial influencia diretamente no meu ombro. Eu tenho nervos nas raízes, bem no início, que vão controlar músculos do ombro já. Então, eu posso ter um problema na minha cervical e sentir uma dor no ombro, né? Então, isso é bem nítido para a gente da osteopatia. E eu gostaria de citar um caso interessante, que vai bagunçar um pouco a cabeça das pessoas aí, mas é de uma paciente que tinha uma disfunção na articulação acromioclavicular. Vou tentar mostrar aqui para vocês, no desenho, qual que é essa articulação. Não sei se vai dar para ver aí. Seria essa articulação aqui, ó. Aqui tem o externo, a parte da frente do peito, aqui a clavícula, e aqui seria a escápula. Essa região aqui a gente chama de acrômio. Entre a escápula e o acrômio, a clavícula e o acrômio, a gente chama essa articulação de articulação acromioclavicular. E olha que interessante que entra o que você falou sobre as crenças que o paciente já chega para a gente. Então ela chegou para mim com um exame, falando que ela tinha uma artrose na articulação acromioclavicular e por isso que ela sentia dor. E aí eu falei, deixa eu ver, deixa eu tocar em você, fazer uns testes, né? Perguntei se o ortopedista havia feito testes ortopédicos e ela relatava que não. Então eu já comecei a achar estranho e falei, então ela não foi no Zé da Mota, porque se fosse no Zé da Mota já ia vir com a bateria de análise aí. E aí eu comecei a olhar aquela paciente, doutor, e vi que ela tinha uma alteração que não era da articulação acromioclavicular. E eu falei para ela assim, olha, nos meus testes aqui, seu problema está associado ao fígado. Aí ela falou assim, meu Deus, está doido, menino. Aí eu falei, vamos ver se melhora o seu ombro, né? E eu vou te explicar por que eu cheguei nessa conclusão. Eu fiz um teste que a gente chama de lift, onde você pega o fígado, que a dor dela é no ombro direito, eu pego o fígado e suspendo o fígado. E pedi para ela fazer o movimento que ela sentia a dor, de abdução do ombro. E ela conseguiu abrir o braço 180 graus sem dor nenhuma. A explicação que eu dou é como se eu tivesse preso aqui em algum lugar e quando eu solto, eu consigo liberar o movimento. Então, se tinha alguma coisa, uma tensão, não era uma doença no fígado, era uma tensão na região do hipocôndrio direito, na região do fígado. Existem ligamentos que conectam com o diafragma. Por exemplo, o diafragma ele é inervado pelo nervo frênico, que sai da terceira, da quarta e da quinta vértebra do pescoço. Só isso já poderia me explicar uma dor no ombro. Eu tenho também uma inervação do nervo vago, que vem da base do crânio, do forame jugular ou forame rasgado posterior, que ele vai inervar também o fígado.
Então, uma alteração nesse fígado, ele pode irritar através dessa unidade do corpo, né? Tem um segmento facilitado, que é esse princípio da osteopatia. Uma tensão na região do fígado estava desencadeando a dor no ombro direito. Como que eu consegui provar isso para ela além desse teste? Eu solicitei que ela voltasse no médico e fizesse um exame no outro ombro, no qual constatou artrose na articulação acromioclavicular também. E ela não sentia dor nenhuma. Ô, Denis, aí eu vou te falar algumas coisas aí, cara. Assim, a primeira delas é que 90% das pessoas acima de 40 anos de idade vão ter, não é o diagnóstico, vão ter uma alteração degenerativa da acromioclavicular que, de maneira equivocada, às vezes o radiologista coloca como artrose acromioclavicular. Exame complementar, primeira coisa, ele não dá diagnóstico, nem cinésio funcional, nem anatomopatológico. Por quê? O exame ele chama-se complementar. Todo exame complementar, ele possui um negocinho que a gente chama de acurácia, que é a capacidade de identificar alguma alteração nas pessoas que realmente têm uma alteração clínica daquilo ali. Então, veja bem, se eu pegar um cara de 20 anos de idade e for lá e medir a espessura do tendão dele, né? E aí o radiologista tem vários trabalhos mostrando uma média de tamanho. Vamos supor que tenha 13 milímetros, seja o normal. Então, quando ele escreve no laudo dele tendinopatia, ou tendinite, ou tendinose, o que seja, ele coloca lá que tem a tendinose porque deu acima de 13 milímetros. E se eu pegar um cara que é, por exemplo, um atleta de crossfit, você acha Exato. que o tendão dele não vai ser um pouquinho mais espessado do que a média? É óbvio Com que certeza. vai. Então Então, assim, é exatamente isso. Muito complexo. Quando eu escuto alguém falar assim, você viu na ressonância e o meu diagnóstico é esse. Isso é um equívoco, isso é uma falácia. E é difícil tirar isso da cabeça da pessoa, Muito né, difícil. doutor? Isso então, chama eu tive crença. que mostrar isso para ela. Essa crença para ela estava limitando o problema. E uma das coisas, até dentro da biologia... E chama crença limitante, inclusive. Chama Exatamente. Crença limitante. E essas crenças limitantes, até dentro da biologia, que eu expliquei lá, que essa autodesvalorização, essa impotência, que é uma das coisas que causa dor, a própria desvalorização local, que é eu achar que meu ombro, muitos pacientes falam isso, cara, a sensação que meu ombro está podre, que os meus músculos estão tudo atrofiado, está encolhido. Essa autodesvalorização local arrebenta com o paciente, porque ele não consegue sair desse ciclo vicioso. Então eu tive que mostrar para ela, provar para ela nesse exame que não era aquilo ali. E que aquele colega que deu aquele diagnóstico, ele estava todo equivocado. Primeiro que ele não fez um trabalho perfeito, que é o que você faz. Toca no paciente, faz os exames, faz o teste e, se necessário, faz um exame complementar, né? Então isso para mim é uma abordagem primordial. E eu consegui mostrar para ela que com 2, 3 sessões trabalhando essa relação do fígado, e lógico, eu fazia técnicas no ombro também, técnicas na região cervical, nos nervos, né? Do plexo braquial, do plexo craniano, do plexo cervical, né, trabalhando o crânio, várias outras coisas, mas tudo relacionado ao ombro e ao fígado. Então, quando você consegue fazer uma abordagem assim, o resultado é fantástico. E junto com isso, lógico, ela estava utilizando alguns medicamentos, algum tratamento relacionado à parte médica. Então, essa interação, para mim, é primordial. Assim, primeiro que a gente não consegue... O ser humano ele é muito complexo, cara. Se você parar para pensar... como que a gente funciona, cara? Se você parou para pensar na complexidade que é o ser humano, você chega até meio que desesperar, que você não consegue entender como é que aquilo funciona. E a gente tem que entender que a gente é como se fosse um mecânico do ser humano. A gente precisa entender como é que os sistemas funcionam. E às vezes, cara, é como se tivesse uma correia, por exemplo, que engata uma peça do motor que faz girar o motor, mas que ela está ligada em outro local. E que, às vezes, se eu tiver comprometimento em outro local, às vezes o motor não vai ligar. Entendeu? Só que não é por causa do motor. O problema não está no motor. Às vezes o problema está em outro lugar. Entendeu? Esse é um dos justificativos, por exemplo, igual você falou, de dor referida. Eu não sou fisioterapeuta, mas como eu tenho uma relação muito próxima com vocês, eu vejo que tem várias teorias sobre, por exemplo, as cadeias, né? Então a gente tem cadeias que comunicam, às vezes, membro inferior com o membro superior. São cadeias cinemáticas.
Às vezes tem cadeias que ligam, como você bem expôs aí, fáscias e ligamentos internos, e que isso daí pode prejudicar. Por exemplo, é tão comum, por exemplo, você ver um paciente que tem um tumor, por exemplo, que compromete a região do fígado, e às vezes ele manifestar dor no ombro. O problema da dor no Exato. ombro dele não é... Ele não é... Eu estou No tentando... ombro, né? Eu tô Não é tentando exatamente no ombro. Isso, é lá no fígado, mas, por exemplo, ele tem uma Exato. metástase no fígado. Da mesma forma que tem outras coisas que acabam influenciando e gerando dor referida, né? Por exemplo, a gente teve uma live sobre dor há uns dias atrás cara, a complexidade, a dor vamos dizer assim, a gente falou na live, é o primeiro sintoma, né? É o primeiro... a dor, ela tem uma complexidade. A dor, ela não é simplesmente uma dor, ela pode ser neuropática, ela pode ser nociceptiva, nociplástica, ela pode não ter relação, por exemplo, não adianta o médico falar assim, mas a dor dessa pessoa não tem relação, o nervo não passa por aquilo, não tem relação com o nervo, mas não quer dizer que aquela dor dela, ela não esteja sentindo, entendeu? Essa questão do nervo, ela é tão interessante que se você for pegar, por exemplo, nervos que saem da raiz neural, né, do plexo braquial, e eles vão chegar até na mão, se tornando mediano, ulnar, radial, músculo cutâneo, etc. Até ele chegar lá na mão, eles fazem várias anastomoses, várias conexões, e eu posso um nervo que foi lá no pescoço e causar uma dor na minha escápula, no meu omoplata lá atrás. Eu posso ter um problema na torácica. Então, assim, essas conexões, inclusive neurais, que é o que a gente chama de segmento facilitado, quando uma região não está funcionando de maneira adequada, e eu tenho essas cadeias lesionais, vamos dizer assim, né? Onde eu tenho ali, entre uma vértebra e outra, e todos os seus elementos, eu tenho um metâmero, onde vão surgir os famosos dermátomos, miótomos. Isso é mesodélico, exatamente, embrionária disso. Exatamente. Então a gente estuda toda essa parte embrionária para conseguir falar assim, olha, essa dor tem uma característica de ser do fígado. Como que eu chego a isso? Se ela é uma dor que não tem a ver com o movimento do ombro, se ela é uma dor que pode doer inespecificamente, se é uma dor que normalmente quando você está encolhido ela melhora, que é uma posição fetal. Então já começa a ser um padrão que sai um pouco fora da dor muscular. Então, por exemplo, eu pego o ombro dela e faço o movimento, não dói. Ela faz o movimento, às vezes não dói, e dói assim do nada, ou dói, por exemplo, eu acabei de comer, passa uns 40 minutos, começa a doer meu ombro. Opa, começou já o alimento chegar ali, a função do fígado. Então eu já posso começar a associar isso. E tem esses testes clínicos, né? Igual eu falei, você levanta o fígado e faz um lift e vê esse movimento. E eu só queria finalizar essa parte dessa paciente que eu citei. Como que eu cheguei, né, a falar que o problema não era a articulação clavicular, como você bem descreveu aí? Porque a dor dela era de 0 a 60 graus de abdução. Então ali era praticamente, puramente articulação glenomeral. A clavícula nem estava funcionando ainda para ela começar a sentir dor ali. Então eu já estava vendo assim, essa mulher está com alguma crença limitante, está com alguma coisa errada nesse diagnóstico dela aí, que está causando essa dor. E por isso a gente sempre vai por esse caminho manual, tocando, examinando com testes, né? Desde um teste ortopédico até os testes osteopáticos. A gente vê movimento, né? Então, por isso que a gente sempre foca muito. O Dr. Steele, que é o criador, sempre falava, para você ser um bom osteopata, não é você ter uma boa manualidade, é você estudar anatomia, 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 que é o mais importante para a gente. Ô Denison, uma coisa interessante é que é igual a gente está conversando aqui, cara, a própria dor ela é um sintoma primário, né, que manifesta de várias coisas, né, e essa dor, cara, quase que nunca ela é justificada por uma única coisa, entendeu? Então a gente tem que parar de tentar tratar a dor do paciente só com medicamento, porque às vezes não é só o medicamento. A gente tem que parar de pensar que ela é só inflamatória, porque às vezes não é só inflamatória. A gente tem que avaliar a saúde mental do paciente, a gente tem que avaliar causas outras que possam estar levando a uma dor irradiada, conforme isso que a gente está falando aqui. E a gente tem que ter entendimento tanto de embriologia, quanto de histologia, para saber quais são as características do tecido, quanto de anatomia, porque existem algumas causas de dor que elas são anatômicas, né? E a gente tem que ter uma capacidade de entender todo esse processo e saber que às vezes a gente não vai conseguir zerar a dor do paciente, e às vezes esse paciente vai evoluir com o que a gente chama de dor crônica,
porque a dor ela tem componentes também da parte, vamos dizer assim, psíquica ou vamos dizer assim, de neurotransmissor. Eu não quero dizer que o psíquico seja porque o cara tá doido ou porque é psicológico, longe disso, não é o meu pensamento. Eu acho que, na verdade, a manifestação da dor dele está relacionada ao psique, ao sistema cumbens, à amígdala, a outros locais do cérebro que talvez a gente ainda fale pouco deles, né? Exatamente. E aí, às vezes o cara acha que você encaminhar um paciente com dor para o psiquiatra, que você está achando que ele está doido. Não é, cara, é porque eu acho que é difícil ele entender. Isso, porque muito da dor dele vai precisar ser trabalhada pelo psiquiatra, porque eu não tenho conhecimento total para manipular, por exemplo, um psicofármaco, para poder usar uma terapia, por exemplo, igual você tem esse conhecimento de microfisioterapia e medicina germânica. Então, são coisas que às vezes você vai fazer umas coisas, às vezes PNL, você vai fazer outras coisas com o paciente. Por exemplo, hoje a gente já aceita bem a acupuntura, mas antigamente, quando eu formei, a acupuntura era coisa assim do capeta, como diz o outro. O cara fala assim, o cara vai meter uma agulhinha aqui em tal lugar e vai melhorar a dor lá no outro lugar, mas exatamente. Ela tem um pouco disso daí, e começaram-se a ter trabalhos prospectivos, randomizados, ensaios clínicos adequados, e aí a gente foi começando a acreditar, o médico clássico foi começando a acreditar nisso daí, né? O Luiz, cara, está fazendo uma pergunta aqui, o professor Luiz, nosso doutor labirintista, está fazendo uma pergunta do que a gente acha sobre portas aferentes em relação às alterações biomecânicas da cintura escapular. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque o termo portas aferentes, para mim, Exatamente. Então, essa questão da parte da aferência, eu acho que ele deve estar falando em relação aos nervos que vão para controlar a musculatura. Então a gente vai ter os principais nervos vão sair do plexo braquial, correto? Eles vão para a região da escápula, principalmente inervar o trapézio superior, o trapézio fibras inferiores, ou ascendente ou descendente, não sei como que seria a nomenclatura atual aí. E também o serrátil anterior, que o serrátil anterior é o que vai fixar a escápula no gradil costal, e esses músculos trapézio superior e inferior ajudam também nessa estabilidade. Lógico, também todo o manguito rotador ali. Então, essa aferência, quando eu tenho, por exemplo, uma disfunção na cervical, eu posso influenciar lá. Em relação ele comentou sobre a aderência visual, vestibular e proprioceptivo. Bom, o que a gente vê na posturologia, que é o estudo onde a gente avalia os pés, o sistema visual e o sistema vestibular como sendo um captor, ou seja, ele capta a informação, que foi muito estudado pelo Dr. Bricot, ele vê que quando você tem, por exemplo, uma alteração visual, certo? Eu tenho, por exemplo, uma disfunção do reto lateral do olho, eu posso ter uma dificuldade no meu olho não ir para dentro. E automaticamente eu vou começar a rodar mais a minha cabeça para obrigar ele a ir para dentro. E eu posso começar a ter alterações na cervical, mudanças de posição da minha postura para adaptar essa disfunção oculomotora. E a mesma coisa vale para o labirinto. Se eu tenho uma disfunção labiríntica, né, ele é um captor sensitivo. A minha propriocepção, o meu labirinto, a minha visão, eles que constituem, né, o equilíbrio do corpo. Então, se eu tenho alguma alteração nessa região, no cerebelo, tudo isso vai influenciar na minha postura. Eu sei que agora não vai dar para dar uma explicação tão complexa, tão profunda, porque já está acabando a nossa live, né? Mas, enfim. Bom, eu queria aproveitar aí, né, o finalzinho aqui e convidar a todos que quiserem fazer uma imersão nas ciências biológicas, entender um pouco mais sobre a nova medicina germânica. A gente está fazendo um curso gratuito, tá bom? Vai ser realizado agora no mês de junho. A gente ainda não definiu a data, mas já criou um grupo aí seleto para as pessoas que querem estudar sobre o assunto, entender sobre fisiologia dentro da parte bioemocional, certo? Quem quiser aprender sobre isso, sobre as 5 leis biológicas, é só ir no link que está na bio do nosso Instituto OCB, tá? Você clica lá que vai direto pro nosso grupo aí do WhatsApp, tá bom? Do Telegram, tá joia? E mais uma vez, queria te agradecer. Infelizmente o tempo voa quando o papo é legal, né? E agradecer ao Dr. José da Mota aí, que é uma referência para mim, por ter essa mente aberta e entender que as medicinas, elas se complementam, correto? Então ele vê que a sua equipe interdisciplinar é fantástica, composta por vários profissionais da área da saúde, desde do médico, fisioterapeuta, educador físico, entre vários e vários outros profissionais, e sempre conseguindo agregar mais.
Manda brasa aí. Então a gente vê que sempre está aprofundando cada vez mais, igual você falou, entendendo essa complexidade que é o ombro, que se traduz para o ser humano, que é uma complexidade também. Não é tão simples igual mexer na mecânica do carro. Às vezes a mecânica do carro, para um atleta, é muito simples, faz muito sentido. Mas para uma pessoa idosa que não teve um trauma, é muito complexo você achar a causa. E quando você vai atuando com essa equipe multidisciplinar, interdisciplinar, o resultado é fantástico, né? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, viu, doutor? Obrigado. Foi um prazer imenso você estar aqui com a gente. Tenho certeza que as pessoas aproveitaram e sugaram o máximo de conteúdo seu aí. Temos que fazer outras, né? Vai ser um prazer. Eu gostaria de agradecer toda a audiência sua aí. Eu vi que teve algumas pessoas aí que me seguem, que passaram aí também. Gostaria de agradecer a todo mundo. Obrigado pela oportunidade aí de a gente estar falando um pouquinho. Pena que a live é só de 1 hora, eu falo pra caramba. Então eu poderia ficar falando com você aqui um tempão. E a gente pode marcar um outro dia para falar sobre outras coisas e tal. E assim, deixar também o pessoal aí, público do Denison, que quiser seguir o GCOCJF lá no Instagram, que é o nosso grupo de ombro e cotovelo. A gente tem conteúdo tanto para a parte técnica, quanto também para a parte leiga, para poder entender de maneira adequada as coisas. E a gente está sempre aberto e à disposição aí, tá bom? Gostaria de agradecer em nome do grupo de ombro e cotovelo também, Denison, pela oportunidade e despedir de vocês aí. É isso aí. Por favor, sigam aí, né? O GCOCJF, que vocês vão ter conteúdos fantásticos para quem é da área da saúde. Tem uns critérios aí para entrar no grupo seleto aí também, que é bem interessante. Isso. É um grupo que aprofunda muito na parte científica, para quem quiser aprender mais sobre o assunto. Vejo que tem vários profissionais aí assistindo a gente ainda aqui. Tem médicos, tem fisioterapeutas, tem osteopatas. Tá Marinês, até o Marcelo Zanirato entrou na live, né? A Catiane, que é médica. Vários outros colegas aí. A Dayana, que é a minha esposa, entrou também, que é da área da saúde aí também. Então, gente, foi um prazer. Espero que vocês sigam aí o doutor também. Tem o Instagram dele aí, é Mota_O2, não é isso? Isso. Sigam lá também. Vai ser um prazer a gente talvez fazer uma outra live aí. Comentem aí depois algum assunto que vocês queiram que a gente possa estar falando aí, tá bom? Com certeza. Um abraço. Amigão, um abraço. Valeu, cara. Tchau, tchau. Show.